Pare de lutar contra a dor e entenda o que ela quer dizer. Existe uma frase que você já ouviu a sua vida inteira, que é: preciso acabar com essa dor. Parece lógico, né? A dor limita, a dor assusta, a dor tira o nosso sono. Além de tudo, ela tira momentos importantes da nossa vida, como sair para passear com a família, brincar com os filhos, ir viajar. Tudo isso a gente acaba pensando duas vezes quando tem aquela dor que não passa. Então a gente começa uma guerra contra a dor. Toma remédio, injeção, vai no médico, faz exame, tenta repouso, para de fazer o que gosta e essa dor não vai embora. E se eu te disser que você está travando essa guerra contra o inimigo errado? E se eu te disser que essa dor ela não está ali para te destruir? Essa dor está ali para te proteger. À primeira vista parece estranho, mas é exatamente essa mudança que a nova ciência da dor vem nos trazendo. Hoje sabemos que na maioria dos casos a dor não é um castigo, ela não é um erro e nem é um defeito do seu corpo. Ela é uma mensagem, um pedido de atenção. E compreender esse pedido é o primeiro passo para que você recupere a sua vida. E nesse vídeo eu quero te convidar a abandonar, nem que seja até o final desse vídeo, tudo o que você entende sobre dor até esse momento. Muito prazer, eu sou Gabriel Flores, fisioterapeuta especialista em dor, e esse é o canal Explica a Dor, um canal onde eu explico a dor de um jeito descomplicado para que você possa tomar as suas decisões, porque entender a dor é o primeiro passo para viver sem ela. E aqui eu vou te convidar para conhecer a história de um paciente, o Marcelo. O Marcelo é um paciente de 40 e poucos anos, empresário, trabalha 12 horas por dia, chega cedo, sai tarde, dorme mal, preocupado com as coisas da empresa e quase não faz atividade física. O Marcelo começou com uma dor lombar há algum tempo e começou a travar a luta contra essa dor. Tomou remédio no primeiro dia, melhorou. Passou alguns dias, essa dor voltou. Tomou remédio de novo, a dor melhorou. Passou alguns dias, a dor voltou. Até que com o passar do tempo, cada vez mais essa dor voltava e o remédio fazia menos efeito. Até um ponto que ele falou para mim que tomar remédio era a mesma coisa que chupar bala, não estava fazendo efeito nenhum mais. E não importava a quantidade que ele tomava. Depois dessa luta, ele passou por vários profissionais, fez ressonância, fez tomografia, passou por algumas sessões de fisioterapia convencional, passou por médicos da dor e nada disso estava resolvendo. E quanto mais ele tentava eliminar essa dor, mais parecia que ela tomava sua vida. Ele parou de viajar, parou de sair com as crianças, parou de trabalhar e isso foi interferindo cada vez mais. Até que um dia ele chegou no meu consultório e me disse uma frase que eu nunca esqueci. Gabriel, por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz de errado que meu corpo está me castigando desse jeito? Percebe que nessa frase ele coloca o corpo como seu próprio inimigo? E eu entendo de onde vem esse pensamento, porque desde cedo nós fomos educados para entender que se tem dor, tem algo errado. Se tem dor, é porque está machucado. E mudar esse pensamento é extremamente difícil. E nesse momento em que ele me disse essa frase, a única resposta que veio para eu conseguir falar para ele é: Marcelo, você já parou para pensar que talvez essa dor não esteja querendo te castigar, mas sim é seu corpo tentando te avisar de alguma coisa que você ainda não está prestando atenção? Essa dor, ela não está ali como um castigo, ela está como uma proteção. E por que a gente enxerga a dor como um inimigo? Pensa comigo na seguinte situação: você está fervendo uma caneca de água e de repente, ali mexendo no seu celular, você tenta alcançar essa caneca com a outra mão. E sem querer, ao invés de segurar no cabo, você acaba encostando na panela quente, na caneca quente. Antes mesmo de você olhar a caneca quente, você já tirou a sua mão dali. E por que isso aconteceu? Porque a dor avisou o seu cérebro que tinha alguma coisa acontecendo e disparou um reflexo automático. Você não precisa pensar para isso acontecer. Você tira a mão. Então a dor, ela é uma proteção. Existe uma doença rara e algumas pessoas elas não sentem dor. E isso pode parecer uma vantagem e até mesmo um sonho para alguns. Só que a expectativa de vida dessas pessoas é muito curta. Porque elas se machucam e não sentem, elas se queimam e não sentem, elas quebram ossos e não sentem, elas pegam infecções e não sentem. Então, é como se você estivesse num prédio pegando fogo e o alarme não disparasse. Quando você ia perceber, já é tarde demais. E a dor, ela é um dos sistemas mais sofisticados de proteção que nós temos no nosso corpo. Durante anos, nós acreditamos que a dor era apenas uma consequência de uma lesão. Então a gente pensava que se estava doendo é porque tinha algum machucado. E quando esse machucado curasse, a dor acabou. Simples, não é? Mas então, com o avanço da tecnologia, começaram a surgir algumas perguntas, como: por que uma pessoa com uma hérnia de disco enorme não sente nada e pessoas que nem têm hérnia de disco sentem uma dor absurda? Por que pessoas que depois de anos continuam com dor depois de uma cirurgia que foi considerada perfeita?
Por que pessoas continuam com dor após ter levado uma queda há 30 anos atrás? E foi assim que a ciência começou a perceber que a dor é uma coisa muito mais complexa. Ela não depende apenas de uma lesão, ela depende da interpretação que o nosso cérebro faz sobre o risco daquele estímulo. E isso mudou completamente a forma da gente entender a dor. Ela passou de ser apenas uma consequência de que algo está machucado e começou a ser entendida como uma experiência construída pelo nosso cérebro para avisar que tem alguma coisa que pode gerar perigo, ou que ele entende como perigoso. Então a dor, ela não é apenas um sinal de alerta, ela é um pedido de atenção do corpo, que quando bem compreendido, pode levar a gente a fazer mudanças extraordinárias na nossa vida. Pode ser uma oportunidade de equilíbrio, construção e crescimento. E é por isso que lutar contra essa dor muitas das vezes não resolve. Porque você está tentando calar uma mensagem sem entender o porquê que ela está ali. E é exatamente quando você faz isso que o corpo vai amplificar essa dor. Então, pare de lutar contra essa dor e entenda o que ela quer dizer. Então, esquece tudo aquilo que você aprendeu sobre dor e pensa comigo. Porque a pergunta mais importante não é onde dói e nem por que dói. A pergunta mais importante é por que o cérebro decidiu estar produzindo essa dor. E essa mudança faz você entender completamente como nós enxergamos nosso corpo. Pensa comigo, você trabalha numa empresa de segurança e foi designado para proteger um patrimônio. De repente, o alarme dispara e você tem uma decisão a tomar. Existe perigo ou não existe perigo? Tem alguém lá dentro ou o alarme disparou à toa? Se você errar para menos, o prédio pode ser roubado. Se você errar para mais, pode ser que não tenha ninguém lá, mas pelo menos você teve certeza. E qual seria a decisão mais segura? Errar por excesso, certo? E existe aquela afirmação, é melhor pecar por excesso. E foi assim que o nosso sistema nervoso foi modulado. Ele prefere gerar um alarme desnecessário do que deixar um perigo passar. E essa decisão salvou milhares de gerações anteriores, mas às vezes ela cria um problema. O sistema de proteção do corpo fica sensível demais e começa a disparar sem necessidade. Quer ver um exemplo muito mais prático que acontece no nosso dia a dia? Imagina que você acordou de madrugada, está sozinho na sua casa e a casa está escura. De repente, você escuta um barulho vindo da cozinha e resolve ir lá ver o que é. Seu coração acelera, você prende a respiração, o seu corpo inteiro fica em estado de alerta. E naquele momento você acende a luz e percebe que era apenas um gato. Percebe? O seu medo foi real, o coração acelerou de verdade, seus músculos ficaram tensos de verdade, mesmo quando não havia perigo nenhum. E agora pense na dor. É exatamente assim que ela funciona. O cérebro recebe várias informações vindo de músculos, nervos, articulações, olhos, ouvidos, das emoções, do estresse, do sono e das experiências anteriores. E ele junta tudo isso e tem que responder uma pergunta. Será que o corpo está em perigo? Se a resposta for sim, você vai sentir dor, mesmo que não esteja nada acontecendo naquele instante. E você não sente apenas o que acontece no corpo. Existe uma frase que eu gosto muito. Nós não sentimos apenas o corpo. Nós sentimos o significado que o cérebro atribuiu ao corpo. E isso muda tudo. Quer ver um exemplo? Imagina duas pessoas que levantam o mesmo peso, a mesma caixa, do mesmo jeito, todos os dias. Mas uma delas descobriu uma hérnia de disco e ouviu: a sua coluna está detonada. A outra nunca recebeu essa informação. Quem você acha que ficará mais tenso? Quem você acha que vai prender a respiração? Quem você acha que vai ter uma hipervigilância e vai entender aquela caixa como uma ameaça? Mesmo que às vezes não seja. Percebe? O peso da caixa não mudou. O que mudou foi a visão sobre o corpo. E essa visão e essa interpretação modifica a dor. E isso não quer dizer que a dor é da sua cabeça. Isso não quer dizer que a dor é psicológica. Mas o cérebro leva em consideração aquilo que ele considera como ameaça. E por isso, o cérebro de uma pessoa produz dor e o da outra não. E quando você entende a origem dessa dor e entende sobre o seu corpo, você reduz essa ameaça. E você melhora essa interpretação do seu corpo. Teve uma paciente que chegou esses dias atrás e ela fazia tudo com cuidado. Ela sentava com cuidado, levantava com cuidado, mexia em bloco, virava igual um robozinho para todos os lados. E eu perguntei para ela: qual movimento você sente mais medo de fazer? E ela me respondeu: amarrar o sapato. E eu perguntei: por quê? Ela respondeu: porque sempre que eu abaixo minha coluna, eu sinto que eu vou travar. Percebe? Ela não tinha medo do movimento, ela tinha medo do significado do movimento. Porque na cabeça dela, se ela abaixasse, ela ia travar. Na cabeça dela, se ela abaixasse, ela ia para o hospital. Então, cada vez que ela precisava pegar alguma coisa no chão, o corpo dela inteiro entrava em estado de alerta. Os músculos tensionavam,
o cérebro entrava em sofrimento e a ansiedade aumentava. Com isso, os músculos inteiros dela ficavam rígidos antes mesmo dela começar o movimento. E adivinha, a dor aparecia. Durante o tratamento, nós não começamos fortalecendo a lombar, nós começamos fortalecendo a confiança. Primeiro expliquei como a coluna dela funcionava, depois expliquei que o corpo é mais resistente do que ela imaginava, e em seguida começamos pequenos movimentos, sem pressa, sem terrorismo. E o mais importante, sem forçar. Entre cada repetição, uma conversa de como o corpo funcionava. E aos poucos ela foi entendendo que aquela ameaça que ela imaginava ser real não era tanto assim. E aos poucos, o cérebro começa a perceber que talvez aquele movimento não é tão perigoso quanto ele imaginava. Dias depois, ela já conseguia pegar as coisas no chão. Semanas depois, ela já conseguia brincar com o neto. E depois de um mês, ela já nem lembrava da coluna na hora que ia amarrar o tênis. E o que mudou? A anatomia? Não, a confiança. Quando a confiança aumenta, a necessidade de proteção diminui. A dor também escuta a sua vida. Como está seu sono? Você está dormindo bem? Ou está acordando cansado todos os dias? Como está seu nível de estresse? Seu trabalho está consumindo muito a sua energia? Você está preocupado, ansioso, com medo? Como está sua rotina? Está passando muito tempo sentado? Tudo isso influencia a percepção de segurança do seu cérebro. E é exatamente por isso que duas pessoas com o mesmo exame podem ter experiências diferentes sobre a dor. O seu cérebro ele não analisa apenas a sua ressonância, ele analisa seu contexto. E isso é chamado de modelo biopsicossocial da dor. Mas resumindo, isso significa que você é maior que a sua coluna, seu joelho e seu ombro. E que a sua dor também. Agora uma pergunta importante. Se a dor está tentando me proteger, por que ela aparece mesmo depois que o machucado já cicatrizou? Se a dor não é minha inimiga, o que ela está tentando me falar? A dor é complexa. Sim, ela pode mostrar que às vezes a gente tem uma lesão recente e não sabe. Às vezes ela pode indicar uma sobrecarga. Às vezes ela está mostrando que a gente só precisa descansar. E outras vezes ela mostra o contrário. Estamos ficando parados tempos demais. Estamos perdendo força, que estamos perdendo mobilidade e que estamos perdendo a confiança. Por isso, não existe resposta pronta para essa pergunta. Existe uma investigação, existe raciocínio clínico e existe entendimento. Pare de perguntar apenas onde dói. É muito comum quando a pessoa chega no consultório a gente perguntar, onde que está doendo? Ela é importante, mas não deve ser a única pergunta. O local da dor é apenas uma parte da história. Precisamos entender como essa dor começou, o que aconteceu naquela época, como está seu sono, como está o trabalho, como está em casa, se você já passou por outras crises, como anda a atividade física, como estão seus movimentos, você está entendendo seu corpo como frágil? Porque tudo isso influencia diretamente no sistema de proteção. E por isso que tratar apenas o local da dor às vezes não resolve. É como tentar apagar uma lâmpada quebrando a lâmpada, quando na verdade o problema pode estar em qualquer outro lugar. Seu corpo é mais resistente do que você imagina. Às vezes a gente recebe exame com palavras difíceis, desgaste, degeneração, artrose, hérnia. E a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, minha coluna acabou, tá tudo destruído. Mas isso, às vezes, só está mostrando uma realidade, que todos nós envelhecemos. E essas coisas no exame é igual cabelo branco, vai aparecer em todo mundo. Muitas dessas alterações fazem parte do envelhecimento normal. E o problema, às vezes, nem é a palavra que está escrita lá no exame, é o significado que a gente dá para ela. Quando alguém acredita que está quebrado, começa a agir como se algo tivesse quebrado. Se move menos, confia menos, evita atividades, fica sedentário, perde força, e aí é só ladeira abaixo. E sem perceber, entrega mais motivos para o cérebro ativar o sistema de alerta. E a dor, ela não quer controlar a sua vida. Imagina que você tem um guarda-costas e ele é contratado para te proteger 24 horas por dia. No começo ele faz um serviço bem feito, mas imagina que depois de um tempo esse guarda-costas começa a entender perigo em tudo. E ele começa a te impedir de sair de casa, te impedir de dirigir, te impedir de viajar, de trabalhar, de brincar com seus filhos, porque tudo ele enxerga como uma ameaça. Você diria que esse cara é seu inimigo? Não, você diria que ele só é exagerado ao tentar te proteger. E a dor é exatamente assim, ela não quer controlar a sua vida, ela quer proteger a sua vida. E aqui chegamos na melhor parte desse vídeo, que é a boa notícia. O cérebro, ele aprende a sentir dor, mas ele pode reaprender a não sentir dor. E essa capacidade tem um nome científico muito bonito, que é a neuroplasticidade. Isso significa que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, muda durante a vida toda. Ele cria conexões, ele tira conexões, ele aprende coisas novas, ele esquece coisas antigas.
E é assim que funciona a nossa vida. Então, assim como ele aprendeu que o corpo está em perigo, ele pode aprender que o corpo está seguro. E por isso, mesmo após uma pessoa estar convivendo com dor por anos, ela pode melhorar. Não porque existe um tratamento, uma agulha, um comprimido mágico que vai fazer ela melhorar, mas porque as pessoas voltam a ter confiança, voltam a ter movimento, melhoram sua capacidade física, sono, saúde emocional, estresse. E tudo isso conversa diretamente com seu sistema nervoso, mostrando que tudo está seguro. E o maior erro de quem tem dor crônica é as pessoas passarem a organizar a sua vida com base nessa dor. Então, para de viajar, para de trabalhar, troca cadeira, muda colchão, faz de tudo e nada resolve aquela dor. Vive deixando a vida passar, esperando que um dia aquela dor vai sumir. Ou pior, acaba se entregando para ela e aceitando que vai ficar assim até o fim da vida. E o que acontece é exatamente ao contrário. Quanto menor fica a sua vida, mais essa dor fica maior. Por isso, o objetivo dos tratamentos modernos não é apenas diminuir a dor, é devolver a vida. Lembra do Marcelo? Após um tempo de tratamento, ele acabou indo viajar e retornou ao consultório sorrindo, feliz da vida. E eu perguntei, por que você tá sorrindo assim? O que você tem para me contar? E ele falou, cara, eu fui viajar, fui ver minha neta, e eu consegui carregá-la no colo durante todo o passeio. E eu perguntei, e a lombar? Ele me respondeu, eu nem lembrei dela. E essa resposta é melhor que qualquer resultado de exame, porque isso mostra que a dor parou de tomar conta da vida dele. Ele voltou a sentir confiança no seu corpo e não existe vitória maior que essa. E se você esquecer tudo que eu falei nesse vídeo, eu quero que você lembre apenas de uma coisa. A dor não é sua inimiga. Na maioria das vezes ela é um sistema de proteção tentando cuidar de você. Às vezes ela acerta, às vezes ela erra. Mas ela não está ali para destruir sua vida. E quando você entende isso, você para de trabalhar contra o seu corpo e você começa a trabalhar lado a lado com ele. Você troca o medo por estratégia, desespero por conhecimento e culpa por compreensão. E isso não significa que você vai ter que conviver com a sua dor para sempre. Significa entender que para você recuperar, você vai ter que ajudar o seu corpo a entender o objetivo daquela mensagem. Eu sou Gabriel Flores e nos vemos no próximo vídeo.